Bom dia, boa tarde, boa noite aí. Não sei qual momento vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula do Interrogação 92 e agradeço desde já a participação de todos. Peço para que curtem, comentem, compartilhem. E hoje nós vamos aí para a parte 2 das leis herméticas, das 7 leis herméticas. E antes eu vou fazer uma ressalva do último vídeo sobre as datas, né? Que esse mestre Hermes Trismegisto ele esteve presente aqui na Terra, né? Então, esteve presente há 10.900 anos antes de Cristo, ou seja, surgindo lá na Atlântida, uma das segundas raças aí, segunda ou terceira raças que tivemos na Terra. Temos em 3.600 a.C. mais uma aparição como Imhotep, do Egito, e surge na Grécia em 1500 depois de Cristo. No primeiro vídeo eu falei antes de Cristo, né? Mas na verdade ele é depois de Cristo. E ele aparece como Hermes Trismegisto, né? 3 vezes grande. E essas 7 leis herméticas eu deixei aqui no quadro também. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. E nós vamos falar de 1 a 7 aí, quais são essas leis, e depois eu vou falando uma por uma o que significa cada uma delas. Então a primeira é a lei do mentalismo, a segunda é a lei da correspondência, terceiro, lei da vibração, quarto, lei da polaridade, quinto, lei do ritmo, sexto, lei do gênero e sétima, a lei das leis causa e efeito. Então a gente vai estar falando aí uma a uma o significado dessas leis. Então a lei número 1, a lei do mentalismo, diz o seguinte, que tudo é mental, ou o todo é mente. Sendo assim, estamos dentro da mente desse todo, desse Criador. E por mais que a gente tente compreender, né, se a gente for observar na lógica humana, a gente não vai conseguir entender de fato o que é este todo e o que é esse Criador. Porque muitas vezes, acompanhando a história da humanidade, pelo menos da era moderna, nós vemos que cada um defende o seu Deus e que, de certa forma, esse Deus ele é alguém que cria coisas ruins, que pune as pessoas, né? Então tem histórias de um Deus vingativo, de um Deus que nós já somos gerados pelo pecado, por uma coisa ruim, que não é certo. E não, na verdade, toda essa questão de certo e errado ela é muito relativa, assim como a verdade de cada um é relativa, né? Então a gente tem que perceber que tudo é mente, tudo é mental. E quando nós somos uma centelha ou um ser individualizado, nós recebemos o nosso ego, que é quem nós somos. O Júlio ou você que está assistindo aí na sua casa. Tivemos Pelé, tivemos Maradona, LeBron James, vários seres humanos aí, vários egos, Martin Luther King, Abraham Lincoln, Hitler. Então, o seu CPF é o seu RG. E o ego, ele tem como uma característica de fazer as suas próprias escolhas. Então, de certa forma, isso é um grande poder nosso, mas também uma grande responsabilidade, né? Que nem o tio Ben lá fala pro Peter Parker. Grandes poderes trazem consigo grandes responsabilidades. E o ser humano, ele tende a criar um Deus à sua semelhança. E às vezes interpreta essa frase, né, de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, só que a gente às vezes inverte. Porque nós mesmos criamos os nossos deuses, né? E muitas vezes criamos vários deuses, sendo que eu faço a minha oração, a pessoa faz uma outra oração de outra forma, e o outro faz a oração de outra forma,
porém todos estão orando para o mesmo Deus, para a mesma fonte criadora, né? E quando essa criação, esse todo, esse mental, ele nos cria, ele não faz distinção nenhuma de nenhuma crença, né? E ele nos dá o livre-arbítrio ou a opção de escolha, né? E a gente cria esse ego separado deste Criador com a possibilidade de fazermos o que quisermos com a nossa vida. E aí a gente aprofundando um pouco mais essas leis herméticas, nós vamos ver o quanto esse poder é magnífico, porém às vezes a gente acaba culpando uma coisa que nós mesmos plantamos, né? Então a segunda lei é a lei da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo e vice-versa. Ou seja, dentro dessa ideia foram separadas 3 planos para a gente entender sobre essa lei da correspondência, que é o primeiro plano físico que nós vivemos, o plano mental que também vivemos, estamos dentro dele e temos nossa capacidade mental individualizada também. E o plano espiritual, que muitas vezes, algumas religiões, ela meio que deixa esse plano espiritual apenas para a morte. Quando, na verdade, apesar de ser 3 planos físicos expostos por esse ensinamento da correspondência, é uma forma de a gente entender como funciona, porque, na verdade, não existe separação, assim como exposto na primeira lei, do todo com nós. Então, nós estamos dentro do todo, assim como esses 3 planos físicos, eles interagem continuamente, conectadamente, no aqui e agora e no eterno passado, presente e futuro. E esses planos, então, do plano físico, mental e espiritual, eles são correspondentes, ou seja, não há diferença entre as leis lá de cima e as leis aqui de baixo. O terceiro, que é a lei da vibração, diz o seguinte: nada está parado, tudo vibra, tudo se move. Todos os objetos vibram, todos os animais vibram e todos os seres vibram. Então, às vezes nós reparamos esse quadro ou esta cadeira e parece que é uma coisa física, é uma coisa que não se mexe, não se move e que temos total controle sobre isso, quando na verdade tudo está em movimento. Hoje, com o avanço da ciência e com várias tecnologias que nós temos à nossa disposição, fica mais fácil da gente verificar se isso é verdade ou não. E então, na verdade, a nossa percepção entende que tudo isso está parado, mas tudo está em movimento e em vibração. Então, já na terceira lei hermética, nós já vemos o quão profundo é esse ensinamento que já vem lá de antes de Cristo, né? E na quarta, a lei do ritmo. Aliás, na quarta é a lei da polaridade, diz que tudo é duplo, ou seja, tudo tem 2 polos, tudo tem o seu oposto. Então aqui seria o positivo e o negativo. Então, aqui na terceira dimensão, nós estamos num plano dual. E, como dito na lei da correspondência, esta dualidade, ela não tem separação, essas leis não têm separação nos outros planos. É assim também em outros planos. Ou seja, quando vemos os prótons, os elétrons e os nêutrons, a gente já tem esta comprovação e entendemos o porquê e como manipulamos essa ideia ao nosso favor hoje em dia, usando o celular, usando o micro-ondas e infelizmente também fazendo bombas como a de Hiroshima e Nagasaki, e o quanto o nosso poder de destruição ou de criação positiva, ele funciona dentro dessas leis. E agora sim, a quinta lei do ritmo diz o seguinte, que tudo tem seu fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, toda força aplicada gera uma força de igual força oposta. Aqui e agora,
necessariamente é o neutro, mas passado e futuro, quando geramos uma determinada causa, nós entramos nessa ação de fluxo e refluxo. Já na sexta lei, que é a lei do gênero, diz o seguinte: tudo tem o gênero e o gênero está em tudo. Tudo tem seu lado masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Então, Akhenaton, como eu citei nos vídeos anteriores, ele já falava sobre isso. Tanto é que existia algumas estátuas, né? Algumas obras de arte que foram feitas há 1.300 anos atrás, que foram encontradas, né? Traz já essa concepção do deus Aton, do faraó Akhenaton, de certa forma feminina e masculina. Quando a gente vai estudar um pouco o nosso corpo, em termos de hormônios, nós vemos que os homens têm sim o seu lado feminino e as mulheres também têm o seu lado masculino, porém de formas diferentes, né? O homem e a mulher. Só que todos em si têm o masculino e o feminino. Só que na natureza, óbvio que para se criar uma vida é necessário a junção de dois seres opostos, né? Que é o feminino e o masculino. Então isso está presente em tudo e no todo. E a sétima lei, que é a lei das leis, é a lei de causa e efeito. Ou seja, toda causa tem o seu efeito, todo efeito tem a sua causa. Então, isso nos mostra o quão responsáveis pela nossa vida nós temos que ser. E protagonista acima de tudo. Porque muitas vezes a gente fica triste com alguém, não consegue perdoar uma pessoa e acha que o perdão é conversa fiada. A gente acha que perdoar as pessoas é uma coisa que vai fazer bem só para a pessoa, que ela vai, eu vou perdoar ela, não vai aprender nada com isso. Mas na verdade, se a gente for observar essa lei de causa e efeito, tudo que acontece na minha vida fui eu mesmo que plantei. Então, se eu planto banana, eu vou colher banana, eu não vou colher maçã. Então, quando nós perdoamos alguém, ou somos gratos a alguém, na verdade eu estou me perdoando. Então, muitas vezes o mais difícil não é perdoar a pessoa, e sim nos perdoarmos, né? Então, quando a gente tem um problema com um familiar, que é muito normal, quando a gente tem um problema com uma namorada, com um marido, com uma esposa, com nossos avós, com o chefe, né? Com a nossa coordenadora ou com qualquer outro tipo de pessoa na sociedade, na verdade isso é uma oportunidade para vermos onde estamos errando e para nos perdoar, aprender e seguir em frente. Então essa lei das causas e efeito, ela é muito estudada e falada e foi exposta também por um grande sábio, um grande mestre, que foi Siddhartha Gautama, e mais à frente dele, também na linha do budismo, o Nichiren Daishonin, né? Que ele revela justamente essa lei magnífica e ele traduz, né? Ou ele deixa, assim como Thomas Edison criou, entre aspas, a energia elétrica, mas ele não criou a energia, ela sempre existiu, só que ele deixou mais fácil, né? Um botãozinho para a gente apagar e acender quando a gente quiser essa luz. E o Nichiren, ele evidencia essas palavras, ou ele descobre, né, de certa forma, e deixa fácil para que a gente possa acender ou apagar esta energia da causa e efeito através da palavra Nam-myoho Renge Kyo, que fala justamente sobre essa lei de causa e efeito que permeia todo o universo, assim como a energia que Thomas Edison expôs, e também um grande mestre da humanidade, né? O Tesla, que hoje tem o carro Tesla, tem muitas tecnologias
patenteada por ele. Ele também fala muito sobre a questão da energia, né? Sobre a questão da conexão com o todo. Tanto é que ele tinha uma tecnologia, mais para frente a gente vai falar de Thomas Edison e Tesla. Ele tem uma tecnologia aí que hoje, para a gente ficar mais próximo da ideia dele, basicamente uma base do 5G, né? Mas, voltando aí para essas 7 leis, é incrível como um conhecimento desse pode nos libertar. Porque muitas vezes a gente eu passei uma boa parte da minha vida assim, culpando as coisas, culpando as pessoas, culpando o ambiente, culpando as situações que ocorreram com nós, sendo que na verdade o verdadeiro culpado era eu mesmo. E quando a gente fala assim, a gente tem que entrar na concepção de reencarnação, que na verdade é uma lei também, universal. Pois o planeta em que estamos vivendo hoje, ele também nasceu, ele vai ter o seu processo de crescimento, só que de bilhões de anos, e vai chegar a trilhões de anos que ele vai morrer, assim como todo o sistema solar. Então, tudo que é criado dentro desse todo passa por esse processo de nascimento, crescimento, adoecimento, envelhecimento e morte. E até mesmo um grande mestre, Jesus Cristo, quando encarnado, ele passou por esse processo. E ficou claro que muitos de nós não entendemos o que esses mestres do passado estavam nos ensinando, porque a gente está em 2023 com uma guerra rolando lá na Ucrânia, fora outras guerras que a gente tem no nosso dia a dia. Aqui no Brasil tem várias guerras acontecendo, no morro tem gente andando de fuzil ainda, os policiais, muitos deles honestos, outros nem tantos, que cooperam com a guerra. No exército a mesma coisa. Então muitas vezes a gente não tem para onde correr. E só que essa lei ela é importante, que ela nos mostra o seguinte: não existe só o mal. Muitas vezes a gente olha esses acontecimentos negativos, esses líderes negativos na sociedade, seja como presidente, como um governador, seja como uma liderança em determinada religião. Esta lei mostra, porque às vezes a gente vai perdendo a fé de que existe pessoas honestas realmente no mundo, e a gente não pode ter essa visão, porque o mundo ele é dual, vai existir sempre o positivo e o negativo. Nós lutamos para que tudo fique positivo, tudo fique bem, tudo fique em paz. Só que esta lei hermética, ela já não evidencia a polaridade, né? E as diferenças no sentido de ação, porque cada energia ela tem o seu potencial, ou seja, assim como cada gênero ele tem o seu potencial. E gênero é uma coisa interessante e polêmica hoje em dia de se falar, porque parece que é uma guerra, e na verdade devia ser uma coisa de harmonia, não é nem de equilíbrio, né? Porque o equilíbrio, quando você busca muito se equilibrar, você já gasta uma energia. Mas na verdade a gente precisa se harmonizar, tanto os homens quanto as mulheres. Isso não quer dizer que eu sou homem, eu estou errado, então eu tenho que me harmonizar. Não é nada disso, de erro, de certo e errado. Mas na verdade é buscar uma compreensão de si e também uma compreensão do seu oposto. E respeitar o momento e as responsabilidades de cada um. E isso nos dias de hoje não é frequentado, nunca, não é feito, na verdade, né? Não é praticado, e durante toda a história a mulher ela é colocada como inferior ao homem, como se fosse alguma disputa, e a gente vê isso em várias religiões,
E a gente também vê na história da humanidade a mulher com voto, e eu não vou nem entrar na questão racial, que também é um problema, mas questão de olhar as leis. E uma coisa que eu aprendi é o seguinte: nós não devemos seguir pessoas. Porque se a gente for analisar todas essas grandes diferenças entre homem e mulher, entre um negro e um judeu, um cigano, um índio, um ariano, todas elas produzidas pelo homem. Porque o Criador, ou o todo, né, digamos assim, o mental, que criou tudo isso, ele não fez distinção. Ele fez tudo em perfeita harmonia. E no universo está tudo harmônico. Nós, seres humanos, que geramos um caos, né, em nossa própria vida. E por não compreender as leis, né? E quando a gente fala de causa e efeito, a gente tem que sim abordar a reencarnação. Porque eu nasci num local em que eu mereço estar. Então, às vezes, é pesado falar isso. Às vezes eu nasci num lar que eu apanho bastante, que eu sofro algumas coisas inaceitáveis. Só que se eu, em outra existência, estava praticando essas ações, e eu estava, por exemplo, às vezes como um homem, escravizando outro homem, qual que é a consequência disso na minha próxima existência para que eu aprenda aquilo de fato, que não pode ser feito? Então, muitas vezes a gente escravizou alguém e hoje está sendo escravizado, porque uma força sempre gera uma força oposta, né? E então a lei de causa e efeito ela é muito profunda, porque ela dá total responsabilidade dos efeitos das suas causas. Então, antes da gente julgar, da gente criticar, nós primeiro precisamos olhar para nós mesmos. Será que eu não estou cometendo vários erros que estão gerando esses resultados na minha vida? Então, essa lei hermética, ela nos ensina a nos harmonizar com nós mesmos e gerar resultados positivos. E para que os resultados positivos aconteçam, eu preciso ter pensamentos positivos, palavras positivas e principalmente ações positivas. E respeitar as ações das outras pessoas, mesmo que essas ações não sejam positivas, porque de certa forma ela também está reagindo. Porque se ela não conhece as leis, nós, quando não conhecemos as leis, estamos apenas reagindo aos estímulos que recebemos no nosso ambiente, seja ele de animais, seja ele de pessoas, seja até mesmo das tempestades. A gente acorda numa segunda-feira ou num domingo chovendo, você fala, não basta ser segunda, tá chovendo. Ou então, acordei num domingo, minha folga, nossa, tá chovendo. Como que pode? Fica sol a semana inteira e domingo tá chovendo. Então, na verdade, está tudo perfeito. O sol continua lá atrás das nuvens e a chuva ela é necessária para o crescimento de vários animais, vários vegetais e principalmente o nosso próprio crescimento, né? E sem chuva fica esse calor danado, né? Então, tudo está em perfeita harmonia. Quando nós reparamos a natureza, nós vemos tudo harmônico, por mais que tenha sim seus momentos alegres e tenha seus sofrimentos, né? Tudo está em harmonia e nós precisamos primeiro nos conhecermos para que possamos ter atitudes positivas na sociedade. Então agradeço você que acompanhou esse vídeo até o fim. Espero que tenha contribuído aí neste domingão mais uma vez com uma informação, com um conhecimento, compartilhando essa lei, essas 7 leis herméticas que realmente mudaram minha concepção de vida e mudaram a minha forma de enxergar as dificuldades / oportunidades que surgem diante dos meus olhos todos os dias. E para finalizar,
Eu vou ler aí uma frase do dia que eu prometi nos outros vídeos e acabei deixando passar. Hoje eu não vou deixar, tá ok? E a frase, ela tem tudo a ver com as 7 leis herméticas que nos dá toda essa responsabilidade, todo esse poder de plantar e de colher tudo de positivo que a gente quer na nossa vida. Então a frase, nesse dia 29, é a seguinte: nós só nos tornamos impotentes quando desistimos e decidimos por conta própria que não podemos continuar. Isso é comparável a trancar a porta do nosso potencial interior ou repressar nosso espírito com as próprias mãos. Então, com essa frase, a gente fica por aqui e agradeço a sua participação nesse vídeo. Então, comentem, compartilhem e curtam aí e dialoguem comigo nos comentários. Até mais, galera!